Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe também tem que lembrar assim que ele é muito importante, então devido a isso cada um tem que ir fazendo a sua importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a influência dos sentimentos intuitivos e dos pensamentos sobre o corpo e a alma. E é bem importante assim, porque nós já ouvimos muitas referências sobre pessoas dizerem assim, não se dá bem com a outra pessoa. Então essas influências sempre existiram. É da responsabilidade de cada um ir observando como ele é. Quando a pessoa tem muitos pensamentos que não são bons, ela atrapalha o seu aparelho digestivo, ela atrapalha o seu sistema de glândulas. Então, anteriormente existiam assim observações mais acentuadas sobre o comportamento da pessoa, sobre o jeito dela. Então, aqueles que eram mais perceptíveis falavam que aquela pessoa precisa de melhorar o jeito que ela pensa, o jeito que ela é. Era assim que nós ouvíamos. Hoje é igual, só que hoje, normalmente, as pessoas estão menos perceptíveis para ver como ela pode auxiliar aquele ambiente de trabalho, aquela moradia, aqueles que vivem naquela moradia, porque para auxiliar, primeiro a pessoa tem que ter. Então, primeiro ela tem que ter o saber, ela tem que ter a percepção. Ela tem que trabalhar primeiro nela para ver se não é ela a causa da influência. Porque tem uma expressão bem interessante assim, que nas moradias normalmente tem um tirano. Então, o jeito que a pessoa é, então ela influi naqueles que trabalham com ela, naquela moradia, mas para ser também um tirano, a pessoa também fica sem saúde. Porque ela irradia, os outros ficam amargurados e volta para a pessoa. Porque aquilo que nós fazemos é aquilo que nós vamos colher. Nós não fazemos a observação assim de um ensino muito importante, que a pessoa, num plantio, ela planta trigo, ela planta arroz, e ela colhe trigo e ela colhe arroz. Falta de segurança, os pensamentos ruins, a maneira que a pessoa atua, é o jeito que ela vai ter de volta, aquela maneira que ela atua. E é bem sério assim, porque podemos não saber, nós recebemos. Se tem uma expressão popular que fala assim, que o meu anjo da guarda não bate com o anjo da guarda dele, então essa pessoa está mais perceptível, ela vê assim que o jeito que ela irradia, a maneira que o outro está irradiando, então não tem uma frequência, uma harmonia. Mas se nós irradiássemos bondade, coerência, bom senso, zelo, de uma maneira de nos tornarmos agradáveis, o nosso anjo da guarda vai bater com o anjo da guarda dele. Não se bate é porque está tendo essa desarmonia. Então a pessoa fala assim que há injustiça. Não tem injustiça. E normalmente aqueles que reclamam da injustiça, eles é que cometem mais incoerência. Pode observar, tanto os homens como as mulheres, aqueles que sempre reclamam do ambiente da moradia, do ambiente de trabalho, eles é que ocasionam esta condição. Então a injustiça está do jeito que a pessoa pensa, do jeito que ela atua. Falta bondade. A nossa vida
é assim, tem consequência física. E a consequência física vem numa maneira de sofrimento, porque a diminuição de lucidez, de percepção, o centro motor fica mais enrijecido mais facilmente, a pessoa vai fazer as funções e ela tem dificuldade em segurar os objetos que são necessários para aquelas funções, na moradia ou no ambiente de trabalho. Em vez de colocarmos o joelho no chão, de perceber como nós estamos atuando, nós temos um sentimento de como está tendo uma injustiça. Eu estou sendo injustiçado. E normalmente essa expressão vem com a raiva, vem com a violência. E nós sabemos assim que quando a pessoa tem raiva, ela envenena o sangue. E é bem interessante, porque na moradia, quando tem crianças pequenas, se um fica com um comportamento assim que se dá o nome de raiva, todos desaparecem da visão daquele que se encontra desta maneira. Então o que acontece? Há uma repelência. E para a pessoa voltar de novo, para ficar no equilíbrio, ela tem que fazer mais esforço ainda. O esforço, a pessoa tem que lembrar, não é um esforço físico, é um esforço de estudar mais o livro Na Luz da Verdade, é um esforço de melhorar a sua percepção consigo mesmo. O outro não tem como influir na minha vida, fica bem fácil assim. Só influi na minha vida se eu estou na mesma frequência, se eu estou me incomodando com ele. Mas quando a pessoa coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, aquela importância assim que não terás outros deuses ao meu lado, o outro não vai me incomodar, porque a minha perspectiva mudou a referência. Então a minha perspectiva é de uma elevação. Se a pessoa eleva-se dentro dela, naturalmente ela vai irradiar bondade e ela vai irradiar perspectiva para ela. E quando uma pessoa irradia assim, a gente vai observando na parte material. Um elemento da família apresentou uma perspectiva de uma melhora de ser, melhora de sobrevivência, de um futuro melhor no seu trabalho. Todos os elementos ficam melhores. A perspectiva tem que ser assim, com pensamentos melhores. Irradia desta condição. A influência dos sentimentos intuitivos e dos pensamentos sobre o corpo-alma. Então, o trabalho que cada um precisa de ter um procedimento, de ter o aparelho digestivo funcionando bem. Então, a pessoa tem que lembrar que ela também tem que auxiliar com alimentos melhores. Não é mais ou menos. Então, a pessoa tem que ser cuidadosa, colaborando com alimentos melhores, para facilitar o trabalho interno e facilitando também com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com a sua maneira de ser. Então são poucas pessoas que já puderam perceber assim que o tipo do pensamento pode trazer benefício ou ele pode trazer malefício. Então quando a pessoa colhe malefício, é o jeito que ela está pensando, é o jeito que ela está sentindo. Cada um tem que lembrar assim, que nós nos encontramos numa condição que num período anterior nós pensávamos em ter esta condição. O conhecimento, o relacionamento, uma maneira de ficar melhor os nossos dias. Se a pessoa hoje ela encontra-se assim, ela precisa de lembrar que foi através dos pensamentos dela, do jeito que ela pensava, possibilitou essa realização. Se uma pessoa encontra debilitada, ela também pensou assim. Então, cada pessoa tem que lembrar que para ela ir para a luz, ela tem que ir para a luz. Se ela não fizer um trabalho assim, de procurar conhecer os ensinos, de melhorar os seus pensamentos, os seus sentimentos, durante um tempo ela fica parada, mas no tempo seguinte ela tende a descer. Muitas pessoas falam que a vibração de uma outra pessoa é boa e a vibração de outra não é boa. Está relacionado ao jeito que a pessoa pensa. Então nós também temos que desenvolver uma maneira de ver
que nós temos que receber a influência daquilo que nós estamos plantando, o nosso jeito de ser, maneira de ser. E para que isso aconteça, a pessoa tem que lembrar assim, que tem pessoas que não são confiáveis. As que não são confiáveis é porque elas pensam de uma maneira, sentem de outra maneira e falam de outra maneira. Não tem uma harmonia com aquela pessoa. E aqueles que sentem bem perto daquele que apresenta uma confiabilidade, pensa só coisas boas. Pensar coisa boa é bem interessante, que muitas vezes não é para os outros, é para ver como ele está caminhando, como ele está desenvolvendo a maneira dele ser. E os seus pensamentos encontra de acordo com a sua fala e de acordo com aquilo que ele sente. Então a confiança vem daí, do jeito que a pessoa é. Antes existia essa condição muito importante assim de conhecermos as pessoas melhores. E o jeito que a pessoa era dava a ela saúde, aquela firmeza, aquela determinação, aquela bondade. E aqueles que se encontravam sem saúde também encontravam-se com os seus pensamentos de uma maneira insegura, com os seus sentimentos, com a sua firmeza. Existe uma coisa muito boa, o Criador distribuiu para todos, que é a força. Então a gente vai observando nas criancinhas, todas elas têm uma força. No ambiente de ensino, até uma determinada idade, todos apresentam uma firmeza, uma determinação. Depois, com as influências da moradia, porque não pensam coisas construtivas, coisas boas, então muitos vão perdendo essa força. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Tem pessoas que tiveram grupos de amigos e 20 anos depois encontram-se. Um ou outro só que se encontra bem, bem de corpo físico, bem de cabeça, bem no seu ambiente de trabalho. Quer dizer que a diferença é que ele foi construindo coisas boas com o seu pensamento. Nós tínhamos que lembrar assim, que aquilo que plantas, colhe. Então, para termos sempre colheitas boas, temos que cultivar os nossos pensamentos. Sozinho fica muito difícil a pessoa fazer um trabalho assim, porque nós não somos mais perceptíveis para aprender com a natureza. Então tem o livro Na Luz da Verdade. E é bom a pessoa ir observando que todos aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, quando tem uma limitação, que precisa de uma solução, ele dedica mais tempo nos estudos. Pode ser de madrugada, pode ser levantando mais cedo. E depois vai acalmando dentro desse que estuda e vai apresentando a solução. O que precisa de falar, o que precisa de calar, os posicionamentos que precisa de ter. Porque muitas vezes os posicionamentos não é com os outros, é consigo. Se nós, para as coisas mais limitadas, que é um descontentamento na moradia, os filhos somem de perto, isso é físico. Quer dizer assim, se nós utilizarmos de coisas boas, então os filhos aproximarão. E é bem interessante porque a gente vai observando assim os pais que trabalham fora e têm costume de levar um agrado para os filhos. Então os filhos vêm, aproximam do pai, da mãe que está chegando e perguntam o que trouxe. Quando levam alguma coisa, alguma gulosema, esses filhos ficam nas imediações. Quando não leva, os filhos distanciam. Mas nós tínhamos que mudar o nosso sistema de radiação de ser agradável, levando ou não levando a gulosema. Que os filhos permanecessem nas nossas proximidades também. Não é somente tendo um presente para agradá-los. Então está relacionado ao tipo de pensamento que nós temos. Voltar para dentro de nós, esse jeito que nós somos, que teria que ter uma diferença. Porque se acontecer, então, de parar de levar as guloseimas, então, na sequência,
nenhum filho vai ficar nas nossas proximidades. E a gente vai observando, somos assim, porque não fazemos um trabalho de melhorarmos. Então tem aquela referência assim do período anterior, daqueles que se encontravam mais perceptíveis e percebiam aqueles que se encontravam mais inseguros e muitas vezes com a saúde debilitada. Então orientava que precisaria de mudar os pensamentos, precisaria de ter uma boa vontade, precisaria de perceber o que anda sentindo. E a gente vai confirmando assim que tem muitas coisas que faz a pessoa ficar no ontem, o ano anterior, o outro ano. Mas se cada um tivesse um trabalho com ele, veria que o ontem foi muito bom. Fica bem fácil assim da gente observar sobre uma refeição. Então a refeição do dia anterior foi muito boa para o dia anterior. A saudade daquele dia anterior eu não posso ter, porque não tem nenhuma utilidade para manter o meu corpo hoje. Então o meu corpo precisou daquela refeição do dia anterior. Mas hoje eu preciso de uma outra refeição. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Eu recebi um impulso para o dia anterior, mas para o meu dia presente e ver como vai ser o meu dia melhor amanhã, eu tenho que estudar o livro Na Luz da Verdade, porque eu tenho que mudar a norma do tempo e do espaço. Fica bem fácil assim que em muitas profissões essa norma do tempo e do espaço ela é mudada. No preparo de uma torta, naqueles homens anteriormente que tinham os barcos que iam em direção aos peixes. Então aquele que estava no comando sabia a hora que precisava de colocar o barco na água e ir naquela direção. Se era às 2 da tarde, se era às 10 da noite. Essa capacidade nós temos que voltar a ter. A perspectiva da pessoa, a vida interna dela, está relacionado de como ela pensa, de como ela sente. Mudar as outras pessoas, nós só mudamos se nós mudarmos dentro de nós, não é com uma representação, é mudando, é tendo a compreensão. Essa mudança é bem importante assim, porque nós sabemos assim que uma criança ela ficou com a caligrafia bonita porque ela foi exercitando. Ela foi fazendo os atos com repetição. Aquele profissional que conhece o ruído do motor, ele foi desenvolvendo o ouvido dele e foi vendo onde apresentava aquele ruído. Então, na sequência, ele já ouve, ele já sabe determinar. Então, nós temos que ir fazendo esse trabalho de estudando o livro Na Luz da Verdade e ficarmos impregnados com as informações, com as instruções e com as advertências, porque tem as advertências. Em todos os lugares tem as advertências. Então, do jeito que nós estamos vivendo, nós temos que mudar essa maneira, porque tem a advertência e tem a instrução. Para a pessoa ficar qualificada e desenvolver uma condição de mudar o nível em que ela se encontra, a mudança de nível a gente sabe que existe, porque aquela criança, para mudar o nível escolar, ela frequentou aquele ambiente de ensino o ano inteiro, ela recebia recomendações na moradia, ela tinha que fazer os deveres que foram determinados para serem feitos na moradia. Ela frequentou aquele ambiente e agora ela passou para o grau seguinte. O adulto tem que fazer a mesma coisa, ele tem que mudar de grau, ele tem que elevar-se. Isso é físico, não é mais ou menos. E essa elevação é a vida toda, porque uma moradia, quando se faz a manutenção daquela moradia, ela continua agradável. Quando para de fazer a manutenção, ela fica abandonada. Nós temos essa coisa bem importante assim, que recebemos os auxílios e que agora nós temos que nos esforçarmos para compreender esses auxílios. Porque os auxílios, eles só manifestam
quando a pessoa se encontra qualificada. Porque se ela tem a qualificação, ela sabe a direção que ela precisa de seguir. Ela vê antes como é melhor para a sua vida. A influência dos sentimentos intuitivos, dos pensamentos sobre o corpo e a alma tem essa referência sim. Porque a saúde da pessoa, ela é que vai ter que desenvolver a maneira de ter os pensamentos bons para que o seu corpo fica com harmonia. Se ela não tiver pensamentos bons, então vai ficando em desarmonia. Do jeito que nós vamos influindo para fora, nós vamos influindo para dentro também. Isso é bem importante assim, porque as referências que nós temos, que aquilo que nós queremos receber, é aquilo que nós precisamos de fazer para o nosso próximo. E a maneira que nós temos de fazer alguma coisa para o nosso próximo, precisa de lembrar assim, que não é doando as coisas. Se eu dou as coisas para o meu próximo, se o meu próximo tem recurso financeiro, ele me retribui. Mas se ele não tiver recurso financeiro, ele vai ficar defasado. Mas como na natureza tudo é equilíbrio, então eu tenho que dar para o meu próximo a bondade, o sorriso, a fidelidade. Então aquilo que eu falo tem que sair do meu coração. Ele vai ter a qualificação e o que ele desejar para mim vai sair do coração dele. Então o doar é essa coisa boa assim, esse equilíbrio, essa maneira de ser. Então ter cuidados com os pensamentos não é para um período, é para a vida toda. E lembrar que para mudar de nível do jeito que nós somos, nós temos que estudar o livro Na Luz da Verdade. Tem que lembrar assim, que aquela criança, ela mudou de nível escolar, mas ela chegou na hora que o portão estava aberto, ela recebia as recomendações do ambiente de ensino, ela fazia as recomendações que davam a ela, teve um método. E é bem sério, porque se acontecesse anteriormente, se uma criança adoecesse, mesmo ela já tendo caminhado mais da metade do período do curso escolar, cada um sabe que quando uma criança adoece, ela volta a ter o tom de voz que ela tinha no período anterior. Anteriormente, os professores pediam para que a criança ficasse em casa. Então, devido ao fato dela ter descido, ela adoeceu, ficou enfraquecida, ela desceu e voltou para o nível anterior. Isso é uma condição física. Então, nós também, na fase de adultos, de amadurecidos, é o mesmo procedimento. Se descuidamos com as coisas externas, descuidamos com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser, então nós voltamos para o nível anterior. Isso fica fácil de observar aquele que descuidou na empresa em que ele trabalhava, aquela empresa o mandou embora, ele arruma trabalho numa empresa de porte menor e com um salário menor. Isso é físico. Então, na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então, nós temos que lembrarmos assim, o que tem importância é evoluirmos. Para evoluirmos, temos que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Temos que entrar naquela condição muito importante de fechar a porta do nosso quarto. Então, para que a pessoa perceba como ela é. Porque nós temos uma facilidade também de fazer uma autoavaliação. Então nós fazemos um procedimento assim de cismar, depois nós invertemos. Nós achamos assim que nós somos superiores. Depois nós voltamos outra vez e ficamos cismando. Depois nós voltamos. Evoluir é com o auxílio do livro Na Luz da Verdade. É ir percebendo-se, porque a criança não tem como falar para ela alinhar-se com as suas vestes. Então o adulto,
sem falar nada, já procura alinhar aquela criança com as vestes que vai deixá-la de acordo com o calor, ou com o frio, ou com o ambiente de ensino que ela está indo. Então o adulto procura alinhá-la. Então nós, agora na fase adulto, nós é que temos que ter esse procedimento de nos alinharmos, de observarmos assim, porque como a criança vai para o ambiente de ensino, o adulto procura deixá-la de acordo com o ambiente de ensino. Então, se nós vamos para o ambiente de trabalho, nós temos que nos adequarmos com o ambiente de trabalho. Se não adequarmos, não vamos entrar em sintonia. Se não entramos em sintonia, não está de acordo. Então, se tiver consequência, nós é que vamos colher as consequências por não percebermos, porque tivemos a condição de ver a criança e orientá-la e organizá-la. Então, a influência dos sentimentos, dos pensamentos, influi na nossa vida. Cada pessoa que tem que lembrar assim, que ela tem que aprender a cultivar pensamentos bons, se ela quiser ter uma condição de ser considerada, se ela quiser ter uma condição de poder orientar. Então, toda época é que cada um é que tem que ir fazendo esse trabalho. E nós temos que desenvolver o conhecimento dos ensinos, porque nós podemos voltar para a pátria do Espírito se tivermos o conhecimento, porque o conhecimento é como uma estrada. Então a pessoa vai caminhar por aquela estrada com os seus pensamentos. Na estrada, quando apresentar desvio, ela tem segurança da direção que ela precisa de seguir. Isso é físico. Então a convicção que cada um tem que ter tem que ser com o saber. Não adianta a pessoa falar assim que ela tem fé. Não adianta, porque a fé tem que ter o saber. Porque se tiver fé sem saber, entrou naquela condição assim de achar que tudo vai dar certo. Para que dê certo um dia da pessoa, a pessoa tem que acabar de concluir esse dia. Então não é mais ou menos a vida. Então a influência dos sentimentos, dos pensamentos sobre o nosso corpo e nossa alma é conhecendo o livro Na Luz da Verdade, melhorando os nossos pensamentos para que o nosso corpo fique sadio, para que a nossa percepção tenha uma melhora, para ver como nós nos encontramos caminhando. Nós não podemos caminhar conforme nós achamos, nós não podemos executar as funções conforme nós achamos. As funções precisam de serem executadas conforme precisa de serem executadas. Então, cada pessoa tem que ter uma condição de tornar-se responsável. A vida é individual. Fica bem fácil assim de observar que os pais dão orientação para os filhos até uma determinada idade. Numa determinada idade seguinte, os filhos vão sozinhos fazer as funções. Então, se impregnou o direito àquelas orientações, os filhos correspondem. Se não impregnou, os filhos vão caminhar conforme eles julgam que vai ser bom para a vida deles. O estudar o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai melhorar. Quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela, porque nós já ouvimos pessoas falarem assim que elas não se aguentam. Quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela primeiro, depois ela melhora no seu ambiente de moradia, ela melhora no seu ambiente de trabalho. Com a melhora fica aquela coisa muito boa assim, a pessoa é lembrada com um determinado zelo. Ela é agradável. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade, melhorar-se, lembrando assim que nós precisamos de nos encontrarmos no presente. Não adianta a pessoa achar que o dia de ontem foi um dia de determinada maneira.